Então eu exerci minhas atividades durante um longo período na área educacional. Os que me conhecem sabem já, né, que já faz longa data que eu iniciei essas atividades. Então, de 1980, alguns de vocês nem nascidos estavam ainda, e eu já tinha começado dentro da área, até 2016. Nesse período, eu casei, eu tive um casal de filhos maravilhosos, eu estudei, eu projetei muitas coisas, eu me divorciei, eu tive desejos, frustrações, dificuldades, sucessos, enfim, uma caminhada com muitos desafios que eu posso dizer que, apesar de terem me feito suar muito, me valeram muito a pena. Essa caminhada é que faz ser quem eu sou hoje. Então, a nossa vida sempre vale a pena. É uma experiência que realmente não existe igual, né? A própria vida, ela é uma experiência. Então, a gente tem que desfrutá-la da melhor maneira possível, com os percalços. Eu trabalhava, eu ajudava, eu aprendia e ensinava. Então, durante esse período, muitas coisas aconteceram. Em 2014, eu já estava bem cansada. Logicamente, não começou em 2014 o meu cansaço com a área, mas em 2014 eu estava realmente no pau da goiaba, como a gente fala, né? Bem difícil. Estava muito decepcionada, muito frustrada com a área educacional. Não é segredo para nenhum de vocês que a área educacional ela vive em crise. E junto com a área, todas as pessoas que compõem. É uma crise só. Então eu estava bem desgostosa e cansada. E em virtude disso, eu resolvi pedir aposentadoria do serviço público. Foi pedido por mim mesma, eu quis, eu estava com idade, estava com tempo, eu falei, não, chega, agora eu vou descansar. Ainda por mais 2 anos, depois de 2014, então até 2016, eu ainda tinha vínculos com a área. Eu continuei dentro do ensino superior, que tinha começado um pouco antes, né, as minhas atividades, mas em 2016, efetivamente, eu saí também do ensino superior. E aquilo, a gente pensa, vou descansar, não quero mais saber, não acreditava mais na área educacional, então parei. A partir disso é que começou efetivamente uma transformação na minha vida. Mas foi uma transformação causada pelo quê? Eu estava fortemente frustrada comigo mesma por ter entregue os pontos, por ter pendurado as chuteiras, desistido daquilo que tinha sido o meu propósito a maior parte da minha vida, a área educacional. Estava tão complicada a situação que isso ocasionou o quê? Eu travei o físico também. Eu tive uma lombociatalgia logo que eu saí, né? Eu saí em julho, terminei minhas atividades em julho. Quando foi em agosto, eu literalmente travei. Para quem acompanha, para quem faz estudos dentro das áreas, né, espiritualistas, a gente sabe que para que o físico da gente realmente venha a ter um problema, a grande maioria das doenças, elas começam na alma. E quando elas chegam no físico, é porque a coisa realmente está complicada. E aí a gente se ferra mais, literalmente. Porque quando chega no físico, é porque a situação realmente está deplorável. E aconteceu comigo. Eu fiquei uns 3 meses na cama, foi bem complicado, fisioterapia para cá, médico para lá. Foi uma loucura, muita dor mesmo. Então, na realidade, minha vida estava literalmente travada, em todos os sentidos. O que aconteceu a partir daí? Emocionalmente falando, em termos estruturais de família, das pessoas à minha volta, estava tranquilo. Eu tive muita sustentação por parte dos meus filhos, da minha nora e do meu genro. Foram, nossa, pontas firmes mesmo. Me deram bastante apoio, estavam comigo o tempo inteiro, eu precisava até que estivessem, né? E não só eu precisava, como eles estavam. Nós temos realmente uma relação muito boa, uma relação que é muito além de mãe, filho e sogra, né? A gente tem uma relação de amizade bem forte. Então eu estava tudo bem nessa parte, mas o resto era um fiasco só. Era só
trava. Era cadeado mesmo, daqueles bem enferrujadinhos. A família estava crescendo. Os netos estavam começando a ser concebidos, a serem gerados. E eu, com todo esse histórico, apesar disso tudo, né, desse histórico que eu estava em depressão e tal, eu me sinto uma pessoa muito feliz e muito grata à vida. Como eu disse no início, eu agradeço muito a história que eu tenho, porque essa história é que fez ser quem eu sou. Então eu não me nego de maneira nenhuma e adoro a vida que tenho, e isso é bom. Isso me ajudou também a sair da encrenca toda que eu mesma tinha me metido, porque a gente nunca acha que é a gente que se mete, mas efetivamente é a gente que dá os nós, é a gente que, por ignorância, por ego, a gente acaba não vendo que a solução existe. E sempre elas são encontradas no nosso interior. Mas, continuando. Então, nessa parada, meu interior estava bastante conturbado, sem sentido, sem um propósito para a minha própria vida. Aí eu comecei a pensar, né? Por acaso tinha sido decretado que eu viveria a vida dos meus filhos? Ser avó, ser mãe é uma coisa fantástica, que foi uma das coisas que eu sempre quis. Mas tem um limite. Eu não posso viver a vida dessas pessoas. Eu estou com essas pessoas estão comigo, mas a vida é delas. Adoro ser avó, adoro e adorei a ideia quando começaram a nascer, mas e daí? Eu vou ser vovó agora? Vou viver a vida dos meus filhos? E a minha? Que sentido essa vida ia ter? Eu viveria de passado? Ia ficar pensando naquilo, porque eu fiz isso, porque naquele tempo. Não, isso de maneira nenhuma se encaixaria com a pessoa que sou, né? A pessoa que sempre quis avançar e descobrir. Eu sempre fui uma buscadora e principalmente uma buscadora de verdades, sejam elas quais fossem. Muito bem. O que eu fiz? Eu tive uma decisão. Definitivamente não viveria a vida dos meus filhos e não viveria da minha história. A minha história é a minha história e ela deve permanecer sendo construída e não parar, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. O que essa decisão originou? Em 2017, então lembrem, 2016 saí de tudo, né? Travei o corpo também. Vida travada, corpo travado. Chegou no final de 2016, começo de 2017, eu comecei uma busca incessante. Eu tive um insight sobre diversos aspectos. Ainda sem propósito definido, uma vez que o que eu tanto gostava, né, que era exercer as atividades na área educacional, acabou virando um grande motivo para minha infelicidade. E o que eu fiz? Comecei justamente a busca por um propósito maior, algo que transcendesse aquilo tudo, né, que eu estava vivendo e experienciando naquele momento. E foi aí então que uma nova fase da vida começou. A busca por mim mesma, pelo autoconhecimento e entre quebras de paradigmas, autossabotagens, procrastinações, eu fui adquirindo conhecimentos por outras óticas, respondendo à primeira pergunta que eu me fiz nesse momento turbulento. Afinal, o que eu estou fazendo de errado? As respostas vinham. Eu estudava bastante a respeito de vários temas que me trouxeram até aqui. Muitas coisas iam acontecendo. Eu errava, acertava, desanimava muitas vezes, fazia cursos e mais cursos, lia livros e mais livros, e investia bastante. Até que num determinado momento as coisas começaram a fluir. E foi um lance muito interessante. Eu ainda, né, buscando respostas, de repente eu recebi um telefonema de um grande parceiro de trabalho, de um grande amigo, me convidando para assumir uma disciplina na área de pós-graduação, na área educacional. E aí eu, meu Deus do céu, bem do que eu tô fugindo, do que eu tô cansada, me dá um tempo para pensar. Eu pensei bem rapidamente, conversei com os meus filhos, né? Como eu disse, eles são, além de filhos, nós somos muito amigos. Eles disseram, mãe, vai, encara. E eu encarei. E o principal
eu amei saber qual era o nome dessa disciplina: ação e reação. Justamente tudo a ver com o que eu estava estudando. Eu estava estudando as leis universais, causa e efeito. Eu estava estudando as perspectivas quânticas, todas as ciências que têm a visão quântica como alicerce. Falei, não, eu vou topar. Posso fazer o que eu estou estudando? Perguntei para ele. Ele disse, não, Lu, vai, faz que eu confio em você, eu confio no teu trabalho. E aí começou um novo processo. Eu voltei, de certa forma, porque não era um trabalho formal, mas eu comecei a assumir disciplinas nessa instituição de ensino. E nessas disciplinas, aí eu deitei e rolei com o que eu estava aprendendo, com os meus questionamentos também. Eu consegui fazer um link entre o que eu tinha que ensinar e o que eu estava efetivamente estudando. E isso foi muito bacana. E do jeito que foi realmente algo do universo. Porque quando ele pensou na disciplina, já fazia alguns anos que nós não nos víamos e nem não conversávamos. Ele me disse, Lu, veio a tua imagem. Sincronicidade é o nome que a gente dá para isso. Muito bem, continuando. Então a vida começou a fluir. Passado mais um tempo, eu abri a empresa. O Centro de Estudos e Pesquisas Conscientize também veio dentro desse processo de criar a realidade. Eu sempre quis ter um centro de estudo e pesquisa, mas fui deixando, não era exatamente no momento aquilo que eu realmente, não, vou fazer, e ele aconteceu. Então as coisas realmente começaram a destravar. Então agora nós vamos entrar nesse momento do destrave, que eu consegui um porquê, eu consegui o meu propósito que eu tanto buscava.